Concede, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Este foi o pedido de um jovem rei que assumiu o reino de Israel, chamado Salomão, filho do rei Davi. Segundo os 70 sábios que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, na época Salomão tinha 12 anos. Alguns teólogos defendem que ele tinha por volta de 20 anos, enquanto o historiador Flávio Joséfo afirma em seu livro que Salomão tinha 14 anos. O fato com o qual todos concordam é que ele era muito jovem. Antes de Davi, seu pai, falecer, ele mostrou a planta do novo templo de Jerusalém a Salomão. Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Davi disse a Salomão que ele deveria construí-lo. Imagine um jovem recém-promovido a rei de Israel, tendo que governar o povo e construir um templo com uma arquitetura complexa, sem experiência alguma por ser tão jovem. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. 1 Reis, capítulo 3 e versículo 3. Ele procurava seguir os exemplos de seu pai e, criado na palavra de Deus, desejava ser um bom rei como Davi. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. O sacrifício que ele fez era muito trabalhoso, pois ele tinha que separar os cordeiros sem manchas e defeitos. Depois de realizar o sacrifício, já cansado, Salomão foi dormir, e à noite Deus apareceu para ele em sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Imagine Deus dizendo isso a você. O que pediria? Veja o que Salomão disse a Deus: "Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer." Ele confessou sua total incapacidade de estar naquela posição de rei. Foi então que ele pediu a Deus um coração entendido, que no original hebraico significa um coração ouvidor. Um coração que ouve para julgar o povo. Naquela época, Davi havia realizado um censo para contar os potenciais soldados, e havia 1.300.000 pessoas capazes de ir à guerra, fora reservistas, mulheres e crianças. Calcula-se que, na época, havia cerca de 6 milhões de pessoas que Salomão tinha que governar. Por que Deus gostou do pedido de Salomão? Porque ele demonstrou humildade e um desejo sincero de ser um governante justo e prudente, preocupado com o bem-estar do povo, em vez de interesses pessoais. Se você deseja a bênção de Deus, ao orar, não seja egoísta. Peça algo que abençoe todas as pessoas ao seu redor. Deus enxerga o propósito de tudo o que você pede. Ele sempre olha para o contexto geral, nunca para algo aleatório. A Bíblia fala que até o que Salomão não pediu, Deus lhe deu. 1 Reis, capítulo 3, versículos 10 ao 14. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isto, e não uma vida longa nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e discernente, de modo que nunca houve nem haverá alguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de maneira que não haverá rei igual a você. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como seu pai Davi, prolongarei a sua vida." Como diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento." A resposta para a pergunta da capa do vídeo. Salomão pediu a Deus sabedoria porque viu que seu pai era um grande rei e sábio, sempre aos pés do Senhor. Apesar de cometerem muitos erros, assim como nós cometemos hoje em dia, o segredo é, apesar das dificuldades, doenças, problemas, angústias, solidão e decepção,
não se afastar de Deus. Confesse a Ele seus pecados com sincero arrependimento, e Ele te perdoará e abençoará grandiosamente.